Queridos irmãos, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Hoje queremos dar continuidade ao nosso estudo sobre o mistério do arrebatamento, um estudo completo, e nós estamos aproveitando vários vídeos, quantos vídeos forem necessários para dividir com vocês o que nós temos aprendido de Deus, porque somente o Espírito Santo é o nosso mestre, não é verdade? E nós compartilhamos apenas aquilo que dele temos aprendido. Quero deixar um versículo que vocês já conhecem com certeza, mas apenas como um tema, uma base para nós, apenas uma lembrança, não é? Porque em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo deixou escrito assim, porquanto o Senhor mesmo, dando a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Ressuscitarão primeiro, para ser exato, como diz a palavra. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós já comentamos, estamos comentando, e nos vídeos daqui por diante, provavelmente estaremos lendo esse versículo que fala claramente sobre o grande mistério do arrebatamento. Eu deixei já predito no último vídeo sobre esse assunto, que hoje falaremos sobre as denominações servindo como andaimes, sobre o anticristianismo, sobre a comunhão, os sofrimentos do Senhor. Então nós vamos deixar esboçado alguma coisa aqui, não é? As denominações, que são várias, servem como andaimes. E o que eu quero dizer com isso? Qual é a minha intenção? Para os que não estão acostumados, a área de uma construção parece ser um caos total. No início da construção, um tapume normalmente é posto ao redor do local da obra. E posteriormente, quando o edifício já começou a ser erguido, os andaimes cobrem a maior parte da construção, prejudicando ainda mais a visão, a visão daquilo que está sendo construído. Porém, quando o edifício está terminado, os andaimes são retirados, os restos da construção são removidos e o terreno em volta é decorado com arbustos, árvores, flores, grama. Não é assim que acontece? Creio que você já deve ter visto isso muitas vezes. Depois que tudo está pronto, nós conseguimos ver o propósito de toda aquela infraestrutura que é usada na execução do projeto. Então nós podemos admirar a beleza do novo edifício. Isso ilustra o propósito das infraestruturas organizacionais da igreja, quer sejam elas igrejas locais, organizações missionárias, sede de denominações ou qualquer outra coisa. Virtualmente, amados de Deus, todas as organizações são temporárias e apenas contêm a Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já sabemos
que a igreja, não é? Eu sei, você sabe, os cristãos todos sabem que a igreja consiste exclusivamente de crentes que nasceram de novo, nasceram do alto, nasceram da água e do Espírito, nasceram da palavra de Deus. Entretanto, no momento do arrebatamento, momento tão esperado, tão ansiosamente esperado por cada verdadeiro cristão, tudo, inclusive nossas infraestruturas sofisticadas, edifícios, maquinários e equipamentos eletrônicos serão deixados para trás. Para trás. Apenas os cristãos serão levados. Não é verdade? Não é isso que você está esperando? É isso que eu estou esperando. E é isso que eu sei que vai acontecer. Essa ilustração deveria também mostrar que o nosso corpo, veja, o nosso corpo, onde o Espírito Santo habita pelo curto período de nossa vida, não é o mais importante. Sim, o nosso corpo não é o mais importante. O nosso corpo, ou seja, o homem exterior, perecerá. Todos sabemos disso. Ele se desfará. Pulvis és et in pulverem reverteris. Tu és pó, e ao pó has de tornar. Essa profecia se cumpre todos os dias, no mundo inteiro. Ninguém consegue impedir o cumprimento desta profecia, desta palavra de Deus. Entretanto, nosso homem interior, criado no novo nascimento, é o que realmente importa. E isso nos ajuda a entender a admoestação do apóstolo Paulo em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 13, onde está escrito da seguinte forma, se você quiser, me acompanhe, por favor. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardeis os feitos do corpo, certamente vivereis. Esse pode ser um fato difícil de aceitarmos, mas o nosso corpo está morto. O nosso corpo está morto. E quem é que aceita isso? Quem é que quer aceitar isso? Nós já nascemos morrendo, não é? Quando nascemos temos mais um dia de vida pela frente, mas temos menos um também. Quanto mais vivemos, mais próximos estamos da morte. Eu, por exemplo, pela minha idade hoje, eu tenho mais passado do que futuro. Eu já vivi muito mais do que o que me resta para viver. E eu pergunto a você, eu me atrevo a perguntar a você, você permite? Você morreu em Cristo? Você aceitou a morte de Cristo na cruz em teu favor pela fé? Sim ou não? Se a sua resposta é sim, então você está apto a andar em Cristo. Quando alguém lhe ofender, você não se sentirá ofendido. E como isso é difícil, não é verdade? Se você for insultado, não se importará. Quando for vítima de uma injustiça extrema, isso não lhe causará problemas, pois você já aceitou a cruz em troca de sua vida.
Eu quero com tudo isso dizer que você está morto em Cristo. Ontem foi o sepultamento de uma grande amiga. Me fez sentir muito, porque ela, mais ou menos da minha idade, ou um pouco até mais jovem, sofreu um AVC e foi morte imediata. E o que me deu mais tristeza ainda é que ela trabalhava com crianças especiais na ACD, lá no Rio de Janeiro. E eu lhe diria agora o seguinte: vá a um cemitério e tente insultar os mortos. Não haverá defesa da parte deles. Nenhuma ofensa, nem reação alguma, porque as pessoas estão mortas. Os mortos não se defendem. Nós não vivemos dizendo que estamos mortos para o mundo? Por que eu não fumo? Porque a igreja me proíbe? Não, porque morto não fuma. Por que eu não vivo em orgias? Porque a igreja me proíbe? Não, porque morto não vive em orgias. O diabo, que é o pai da mentira, todos concordamos nisso, reverteu essa doutrina simples, é uma doutrina simples, você há de concordar comigo, tentando levá-la para o outro lado. Satanás vive dizendo, você deve reconhecer que tem valor, você deve elevar a sua autoestima, você deve considerar-se extremamente importante. Quando alguém lhe insultar, defenda-se para preservar o seu bom nome. E eu disse aqui agora que é Satanás que diz isso para nós. E nós, na grande maioria das vezes, damos ouvidos a ele. E o que posso dizer para você a respeito disso? Posso dizer que isso é típico do espírito do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso eu não tirei da minha memória. Isso está aqui em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. E o profeta Daniel, ele descreveu o anticristo no capítulo 11 de seu livro. No verso 36, ele diz o seguinte: este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero. Somente, amados de Deus, quando estamos espiritualmente alertas, é que podemos reconhecer claramente os caminhos do espírito do anticristo dentro da igreja de hoje. Eu disse que somente quando estamos espiritualmente alertas. O evangelho do anticristo está sendo pregado com grande sucesso em todo o mundo. Opa, evangelho do anticristo? Sim, foi o que você acabou de ouvir, porque foi o que eu acabei de dizer. Uma descrição perfeita do cristianismo do final dos tempos é dada na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 a 4.
E eu convido você a abrir a sua Bíblia e ler junto comigo. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 4. Leia comigo agora, por favor. Por gentileza. Porque se eu errar aqui, você não vai ser enganado. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Amados do Senhor, dos púlpitos de todo o mundo, estamos sendo ensinados a amarmos a nós mesmos, enquanto a Bíblia identifica claramente como anticristãos aqueles que são egoístas. Veja o verso 2 que eu acabei de ler agora, de 2 Timóteo, né? Capítulo 3. Ou, se vocês não quiserem o egoístas, podem ler aí amantes de si mesmos, conforme está na edição em português, revista e corrigida. E o que nos leva a perceber que o apóstolo Paulo, ao escrever ao seu filho na fé, Timóteo, ele conclui sua descrição dos que são anticristãos com estas palavras, as seguintes palavras: tendo forma, ou seja, apenas aparência, de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Negando-lhe, entretanto, o poder. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Crentes que vivem apenas de aparência. E Paulo, em seu conselho a Timóteo, diz o seguinte: foge também destes. Foge destas pessoas que têm apenas aparência de santidade, aparência de piedade. Mas quando você procura na vida dessas pessoas o poder de Deus, você não consegue encontrar esse poder. E Paulo diz então: foge deles, foge também desses aí, Timóteo. Irmãos, mas diz aqui ainda, negando-lhes, entretanto, o poder. E eu quero com você meditar um pouquinho sobre isso. Qual é o poder que eles estão negando? Qual é? Não é outro senão o poder de perdoar pecados e o poder que nos capacita a viver uma vida santa na presença de Deus. Que poder eles negam? O poder do precioso sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Aquele sangue que limpa os pecados do pior dos pecadores e apresenta a pessoa sem mancha alguma diante do trono de Deus, nosso Pai. Aleluia. Glórias a Deus. É o mesmo poder
que fez o apóstolo orar em Filipenses 3, verso 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Amados do Eterno, esse pedido de oração está diametralmente oposto às tendências modernas. O que você mais ouve nas igrejas é: Deus não quer que você sofra. Você tem que viver sempre alegre, você não pode ser pobre, você não pode adoecer, você tem que ser rico, você tem que ser próspero. E a doutrina da prosperidade vai desmentindo tudo. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que realmente, que piedosamente querem seguir ao Senhor, padecerão perseguições. Meus amados, e a gente, quando ouve esse tipo de pregação, ou de pregações, a gente aceita com muita facilidade, porque, irmãos, ter comunhão dos sofrimentos de Cristo. E eu pergunto, conhece-o? Quem quer sofrer? Quem? É evidente que nenhum de nós. Nossos boletins de igreja estão cheios de pedidos de oração pelos enfermos. Por quê? Porque não queremos sofrer. E isso é contrário à nossa natureza humana, pois queremos tratar bem, e devemos, de nossa carne e servir ao nosso ego. Eu sou, eu faço, eu falo. Senhor Jesus, abençoa a mim, abençoa a minha casa, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa minha esposa, abençoa minha sogra, abençoa meu sogro, abençoa meu filho, abençoa meu neto, abençoa meu. Sempre meu. Quando Jesus disse: faça-se a vossa vontade. A vossa vontade. Pai, se possível for eu salvar o mundo, o homem, a criação, de outra maneira, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível de outra maneira, não se faça a minha vontade, faça-se a vossa vontade, a tua vontade. Quero deixar, amados de Deus, muito bem claro, para evitar mal-entendidos, que devemos, mais do que nunca, orar pelos outros. Com certeza, a igreja deveria ser um lugar de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Um lugar onde o crente pode vir e compartilhar seus pedidos de oração. Paulo buscou ao Senhor em oração 3 vezes por causa de um mal físico, ou seja, muitos acham que era um mal físico, eu acho que já não era um mal físico, mas por causa de um espinho na carne, não revelado na Bíblia. Ele chama de espinho na carne. Então, cada um tem a sua opinião acerca desse espinho na carne. Não creio que fosse mal físico,
que fosse uma doença. Mas isso era até normal. Paulo pediu para deixar de sofrer, fosse qual fosse o sofrimento, fosse qual fosse o problema. Mas Deus, que sempre responde orações, não deixou o seu servo sem resposta. Deus respondeu a Paulo. Deus disse a ele o seguinte: minha graça te basta. Em 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Confira lá. Minha graça te basta. E deixou Paulo com o problema dele. E aí? Paulo não era salvo porque tinha problemas? Paulo, em Romanos, capítulo 7, quando está terminando o capítulo 7, ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas logo no versículo seguinte ele dá graças a Deus. Confira lá. Confira lá. Meus amados, quando Paulo orou para ser integrado à comunhão dos sofrimentos de Cristo, ele estava falando em um grau muito mais elevado. Ele não se importava mais com o seu corpo. O que ele queria era estar perto do seu Senhor. No mundo de hoje, as maiores batalhas não estão sendo travadas contra os políticos ou contra as abomináveis práticas de sodomia, abortos e crimes. Não. A maior de todas as batalhas está descrita em Gálatas 5, verso 17. E eu convido você para ler aí comigo. Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque diz o seguinte: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Agora eu pergunto a você: quem está vencendo essa batalha na sua vida? A carne ou o espírito? Se conseguirmos entender que a Bíblia ensina que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, entenderíamos melhor a oração de Paulo. Nossos corpos carnais nunca serão santificados e sempre, eu disse sempre, estarão debaixo da maldição do pecado. Quando Paulo chega a essa conclusão, ele deixa o versículo lá no capítulo 7 de Romanos: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Logo, amados de Deus, santos do Eterno, nossa tarefa é sujeitar os nossos corpos com todos os seus desejos, seus hábitos e paixões. Mas sujeitar a quem? A quê? Sujeitar a direção do Espírito Santo. A Bíblia diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ao desejo da carne. Gálatas 5,16. O apóstolo
o apóstolo Paulo, não é dele que nós estamos falando? Se perdeu um pouquinho aí, o apóstolo Paulo vai mais adiante ainda em sua oração. Porque em Filipenses 3,10 ele diz assim: conformando-me com ele, com Jesus, na sua morte. E esta palavra do apóstolo testifica que ele tinha, em termos práticos, aceito a morte de Cristo para si mesmo. Sua vida na terra tinha terminado. Ele sabia que não havia futuro para ele mesmo, né? Em seu corpo mortal. Não há futuro para nós em nosso corpo mortal. O que precisa é que tenhamos consciência disso. E, na verdade, a grande maioria de nós não tem essa consciência. A vida neste corpo é apenas temporária e precisamos despertar para isso. Mesmo que os que habitam nestes tabernáculos perecíveis sejam nascidos de novo, não importa se você é crente ou não, a vida nesse corpo é temporária. Temporária. Por que a vida é temporária neste corpo? Porque o Senhor nos deu vida eterna. A vida que está aqui dentro não morre quando o corpo morre. Eu creio que você já saiba disso. Assim, sabendo disso, nós podemos entender a relação contraditória entre a carne e o espírito. O espírito aí é com letra maiúscula. Há uma relação contraditória. Paulo testifica a esse respeito. Confira aí na sua Bíblia, em Filipenses capítulo 1, versos 23 e 24, quando ele diz o seguinte, olha: ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, por conseguinte, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Entendeu o que Paulo quis dizer? Não é que ele tivesse com medo de morrer. Ele achava que era mais necessário permanecer na carne para poder ajudar os outros, para poder ensinar a outros, para poder pregar aos outros, para poder testificar da palavra de Deus a outros. Nós já discutimos no vídeo anterior sobre o que é andar com Deus. E como nós já falamos, nós sabemos pela Bíblia que Enoque fez isso. Como resultado de andar com Deus, está escrito que Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. Em Gálatas 5, versículo 24, você pode conferir isso, se você assim o desejar. Mas não apenas Enoque andou com Deus, mas também creu. Ele não apenas andou, mas também creu em Deus a ponto de deixar Deus satisfeito. Nós vemos em Hebreus capítulo 11, verso 5, o testemunho disso. Quer ler aí comigo? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado,
porque Deus o trasladara. Pois, antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Meus queridos, que peso! Como é difícil olhar para dentro de mim e achar que estou agradando a Deus. Sempre encontro em mim algo que desagrada a Deus. Estou para mais de 40 anos seguindo a Cristo, mas sempre consigo desagradar a Deus, por mais que eu queira agradá-lo. Às vezes acho que só em acordar eu já estou desagradando a Deus. Porque Paulo diz que, olha aqui, estou lendo de novo. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É incomparável melhor estar com o Senhor do que estar aqui nesta vida. Por que melhor? Porque se estivermos com o Senhor, nós paramos de desagradá-lo. O dia que eu estiver com Ele, não vou mais desagradar o Senhor. Não vou mais sofrer essa tristeza, essa angústia, essa vergonha. Por que eu não consigo ser como Enoque, que agradava ao Senhor, que agradou o Senhor, a quem o Senhor tomou para si, porque eu havia agradado? Que coisa difícil! Enoque não morreu. A Bíblia testifica que ele não viu a morte. Ao invés disso, nós lemos 3 vezes nesse versículo que ele foi trasladado. Opa, você não prestou atenção? Eu leio de novo para você, presta atenção. Pela fé, Enoque foi trasladado uma vez, para não vir a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, segunda vez. Pois, antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Terceira vez. Hebreus 11, verso 5. E meus queridos, exatamente isso o que estamos esperando. A vinda de nosso Senhor para nos buscar. Porque quando isso acontecer, essa busca do Senhor por nós resultará em nossa trasladação. Agora eu faço uma pergunta que muitos devem estar se fazendo. O que irá acontecer no momento em que nós formos trasladados? O que irá acontecer? O que irá acontecer? Vou tentar responder. Não iremos mais ter que carregar este antigo tabernáculo. Ou seja, os nossos corpos que não estão sujeitos ao Espírito. Por isso Paulo se alegra. Veja o que ele diz em Tito, capítulo 2, verso 13. Veja que coisa linda. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Olha que coisa linda! Ele diz, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Ele chama Jesus de nosso grande Deus e Salvador. Jesus é muito mais do que querem que ele seja. Muito além do que nós possamos pensar. Enoque, meus amados, demonstrou como devemos andar com Deus.
Seu testemunho era muito claro, muito claro, muito claro. Ele creu em Deus e, como resultado, o Senhor teve prazer nele. Judas, versículo 14, eu disse versículo porque você sabe que Judas só tem um capítulo, confirma que Enoque profetizou sobre a vinda do Senhor. E o que Enoque profetizou? O que ele disse? Ele disse: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Ele, Enoque, era um profeta para o final dos tempos. Opa! Lá no início, ele era um profeta para o final dos tempos. Antes de Abraão, Isaac, Jacó, antes da nação de Israel, Enoque já havia falado sobre o retorno do Senhor. E sem dúvida alguma, amados do Eterno, eu vos digo, ele referia-se também ao arrebatamento, pois o Senhor não poderá vir com suas santas miríades se não vier primeiro buscar os santos, isso é, a sua igreja, porque se você não reparou, essas santas miríades que vêm com o Senhor, é a igreja que foi arrebatada. Você estará lá, eu estarei lá, estaremos lá, não estaremos? É certo isso? Ele é aquele que não pode mentir. Como é que eu sei que eu estarei lá? Porque ele, o meu irmão mais velho, pagou a minha passagem. Eu não tinha como pagar a passagem de ida no arrebatamento. Mas ele pagou a minha passagem. O preço era caro demais, era caríssimo. Custava preço de sangue. Eu não podia pagar, eu não tinha como pagar. Mas ele, o meu irmão mais velho, Jesus, o Cristo, pagou a minha passagem. A minha passagem já está paga. E eu subirei. Subiremos. Estaremos lá. Com certeza, porque ele não pagou só a minha, não. Ele pagou a passagem de todo aquele que nele crê. Todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Enoque experimentou a transformação de seu corpo na imagem gloriosa do Senhor. Se não fosse assim, amados, não teria sido levado até o Senhor. Quando ele falou sobre a vinda do Senhor, assim como muitos outros profetas falaram em todo o Antigo Testamento, mencionou todas as suas vindas de uma só vez. Sua profecia tratava da vinda de Jesus em Belém, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sua segunda vinda, que acontecerá entre nuvens, quando ele chamar a sua igreja para junto de si. E também a terceira vinda, quando seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Sobre os Montes das Oliveiras. E nesse momento glorioso, ele irá trazer a salvação para Israel e anunciar o julgamento do mundo. O versículo 15 de Judas diz o seguinte: para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esse versículo
refere-se à vinda final do Senhor com o propósito de julgar. As palavras todos e ímpios são mencionadas várias vezes nesse versículo. Esse juízo será o resultado da grande tribulação, quando o Senhor descer pessoalmente, ou seja, o final, o resultado do final da 70ª semana de Daniel. Final, quando ele vem para a batalha do Armagedon. Esse juízo é o resultado disso, da última parte da semana de Daniel, da 70ª semana. Nesse momento, o Senhor descerá pessoalmente, eu disse pessoalmente, sobre o Monte das Oliveiras e vai causar uma mudança sem precedentes em Israel e na história do mundo. Quando Enoque falou sobre o final dos tempos, ele incluiu a vinda do Senhor, o arrebatamento. Não devemos cometer o erro de separar um evento do outro. A vinda do Senhor é uma só, ainda que ocorra em estágios diferentes, viu? Em momentos diferentes. E nós estaremos concluindo esse estudo de hoje no próximo vídeo. Mas não o estudo sobre arrebatamento, ainda falta muito. E eu gostaria de pedir a você que nos acompanhasse em nossos estudos, que compartilhasse nossos vídeos com aqueles que amam a palavra de Deus. No próximo vídeo nós falaremos sobre o arrebatamento de Elias, sobre Betel, sobre Jericó, sobre o Jordão, sobre Elias arrebatado num redemoinho. Muita gente fala que foi num carro de fogo, mas foi num redemoinho. Sobre a oliveira, sobre a igreja, que deve ser separada. Irmãos, muitas coisas ainda nos falta falar sobre o falso evangelho. E eu quero que você convide os seus amigos, os nossos irmãos, para partilharem do estudo e para compartilharem com outros. Também para se inscrever em nosso canal, que nos ajudará muito. Tá? Não estou falando de dinheiro, porque não recebo dinheiro nenhum por isso. Pelo menos até hoje nunca recebi. Se um dia receber vai ser muito bom, porque vai me ajudar a botar pão na minha mesa. Mas até hoje não tem recebido. Tá? Pelo menos até hoje. É muito pouco o número de pessoas que gostam de compartilhar da palavra de Deus. Compartilhar piadas indecentes através do WhatsApp, por exemplo, WhatsApp. Compartilhar brincadeiras, isso é fácil. Vai rápido. Mas a palavra de Deus não. Pode ver aí, eu tenho apenas 654 inscritos. Um canal que é destinado apenas à palavra de Deus. Aqui você só ouve a palavra de Deus, sem distorção. Pode conferir o versículo. Eu dou o versículo, eu leio o versículo junto com você. E eu quero pedir a você, me ajude. Porque o Senhor disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ensinai-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ensinar a palavra de Deus, vamos compartilhar, vamos dividir, vamos comentar. E uma coisa eu peço a você, não deixe de orar por mim. Eu sou apenas uma pulga no deserto, e por ser tão pequeno e tão insignificante, eu preciso muito das vossas orações. E a minha oração nesse momento é pedir ao Senhor que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.